Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Estamos aqui para falar de um conflito aqui na América Central, no final dos anos 70, dos anos 60, né? Para isso, conto novamente aqui com a ajuda do Edgar Manioto. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa de História Militar, né? E hoje nós vamos falar sobre, na verdade, futebol. É isso, né, Victor? Hoje é sobre futebol. É E futebol. comumente vamos falar sobre futebol, a guerra do futebol. Hoje vamos falar sobre futebol e guerra. Vai ser a primeira vez que vocês vão me ouvir falar de futebol já, que eu nem jogo e nem assisto futebol. Então, Bom, como vocês viram aí no nosso banner de apresentação, né? O tema é a Guerra do Futebol. Guerra entre Honduras e El Salvador, durou de 4 de julho a 18 de julho de 1969. Porém, né, o Edgar, ela é conhecida como a Guerra do Futebol, né? Você pode ver em vários vídeos, reportagens, até o Globo Esporte da Globo teve uma reportagem especial sobre a Guerra do Futebol. Só que, né, a gente vê esse tema, esse título, né, e parece que o motivo foi o futebol, né, Edgar? Mas não foi bem assim, né? isso. Nós também colocamos esse título, né, no nosso programa, né? Que é Uhum. para estar no título aí mais comumente conhecido, né, gente? Vocês entendem que a É. internet é assim, né? Então, nós É. colocamos. Mas, na verdade, o motivo, ainda que nós, como brasileiros, a maioria dos brasileiros, como disse, o futebol não é uma das minhas paixões, eu tenho muitas, mas o futebol não é uma delas, né? Tá? Mas eu sei, entendo, né, que o futebol anima muita gente aqui no Uhum. Brasil, na América em geral, mas não o suficiente para uma guerra. Ó, É. às vezes, antigamente, tinha uns estádios aí que tinha algumas coisas parecidas com as guerras, né? Não É. a guerra entre dois países, né? É. Então, Aqui no Rio, né, durante muito tempo, os jogos entre Vasco e Flamengo, até morte já teve, né? Depois de um tempo deu uma amenizada, mas ainda vem umas notícias assim de coisa feroz, briga mesmo. Mas porque a gente fala que é a guerra do futebol, mas não é, né? É porque ela é conhecida, né, em geral, na história militar, como a Guerra das 100 Horas. Não das senhoras, as mulheres velhas, mas 100, número 100 horas. as mulheres idosas, olha o Mulheres politicamente idosas. correto. É, é. Então, houve um episódio, né, em que um dos precedentes desse conflito ocorreu uma situação de um jogo de futebol, que a gente vai falar. Mas ele não foi o motivo, né? Ele foi uma das situações que ocorreram nos precedentes. Bom, O jogo de futebol serviu para, digamos assim, arraigar uma disputa que já estava colocada ali e deixou as pessoas com os ânimos ainda mais exaltados, né? Mas se não fosse a disputa toda que haveria, o jogo de futebol não teria acontecido por causa do jogo, né? O jogo foi exatamente. mais um motivo, né? Vamos imaginar se de repente o Brasil, outro país que está num conflito muito grande e tem um jogo de futebol, por exemplo, que nem Brasil e Argentina. Teve um período geopolítico que a gente tinha uma disputa muito grande com a Argentina. Então, quando os dois países jogavam, Uhum. arraigava as coisas, mas mesmo assim nunca gerou uma guerra, né? É. Mas assim, o jogo deixava as pessoas, digamos assim, um pouco mais esquentadas, né? E foi o que aconteceu. Exatamente. E aí, assim, os jornais da época, a mídia da época pegou isso porque era legal para estampar o jornal, né? Uma guerra Claro, claro. começou por motivos de futebol, então, Uhum. né, chamou a atenção das pessoas. Até porque, convenhamos, né, muitas vezes começa uma guerra lá em Honduras e El Salvador. As pessoas não entendem muito os motivos geopolíticos Uhum. e até todos mesmo o material que nós consultamos, né, Victor? O pessoal, Uhum. assim, até hoje, os historiadores aqui têm muito pouco, digamos assim, mesmo aqueles que nós consultamos, o pessoal fala assim, ó, que a documentação ainda é bastante complicada para essa guerra, né? Não foi assim tão longamente registrada e tudo mais. Uhum. Então, o pessoal, E tem a imprensa muito, da época não registrou lá com muita imparcialidade. imparcialidade dos dois países, Uhum. ambos os lados registraram o que queriam, né? Porque não tinha uma imprensa livre. Foi só 4 dias de guerra, então também não deu para mobilizar assim, jornalistas estrangeiros que tivessem chegado no lugar para fazer essa cobertura. Até Uhum.
Por exemplo, um jornalista da Inglaterra saber que está acontecendo uma guerra entre Honduras e Salvador, se deslocar para ir para lá, a guerra já acabou, a guerra tinha acabado. Então, só lembrando que em 1969, né, a gente não tinha a velocidade da informação como a gente tem hoje, né? Hoje a gente sabe basicamente em tempo real, né? Outra coisa curiosa é que nós dois estamos de branco, né, Edgar? Aí. Então. Nosso time é a camisa branca. É a paz. É um podcast de guerra, mas nós estamos da paz. E só lembrando o pessoal que está assistindo aí, dá para a gente ir aquela inscrição, aquele like, se puder comenta também, para a gente poder ter a nossa meta batida aí no YouTube, né? Para a gente entregar um conteúdo melhor, né? Mais para frente a gente quer melhorar o nosso áudio, quer melhorar nosso vídeo. O StreamYard, né? Que é a plataforma que faz as nossas lives, né? Que a gente usa para fazer as lives. Então, todas essas melhorias, a gente depende aí de uma força de vocês, que às vezes não custa nada, né? Só dar um like ou se inscrever, né? Isso. E botar um comentário lá se gostou, se não gostou, se você... Esse vídeo, especialmente, vocês podem compartilhar naqueles grupos de futebol. A guerra do futebol. Vocês podem... Porque todo mundo vai ficar curioso para saber o que foi isso. Né? Bom, mas sem mais delongas, né? Vamos falar sobre o contexto dessa guerra, né? Ela aconteceu lá na América Central, né? A gente pode ver o mapa, né? Honduras e El Salvador, né? São dois países que estão ali entre a Guatemala e a Nicarágua, né? A gente pode reparar que Honduras é um país bem maior que El Salvador. E umas 4 vezes, né, o tamanho. Umas 4 vezes o tamanho, porém, nesse momento que a gente está falando, naquele momento lá em 1969, El Salvador tinha uma população maior, né, Edgar? Porque Honduras, eles não tinham uma densidade demográfica muito a alta, população, né? De El Salvador era 40% maior do que de Honduras, né? O El Salvador é 3 milhões e 700 mil e de Honduras 2 milhões e 600 mil, apesar de Honduras ser muito maior, a população era menor. Uhum. E, na verdade, isso foi um dos motivos que começou a guerra. Sim. Havia ali uma plantação de banana, né? Você vai jogar aí o... Então, o que acontece? A United Fruit Company, né, e a Standard Fruit eram duas empresas que elas atuavam, né, em Honduras e Nicarágua, em Honduras e El Salvador. Só para a gente falar um pouco sobre isso, é algo interessante a ser dito. Nessa época, durante o século XX praticamente todo, né, no final do século XX que diminuiu um pouco, mas você tinha muitas empresas, principalmente americanas e britânicas, que elas atuavam na América Latina, né, para produzir, para explorar essa questão de frutas, verduras, né, minérios, commodities, né? Só que a relação dessas empresas com os governos, né, e a situação em que elas colocavam os trabalhadores, né, isso foi uma das questões, né, que fez com que muitos movimentos populares, né, crescessem na América Latina, né? A gente tem aí nos anos 60, principalmente, né, basicamente depois da Revolução Cubana, né, em alguns outros momentos, você teve isso foi um terreno muito fértil, né, para esses movimentos, principalmente de esquerda, porque eles viam a situação que as empresas estrangeiras, né, em grande parte as americanas, elas faziam com esses países, né? Ajudava a depor países. A gente vai falar de outras guerras, de repente, em que a gente vai poder falar isso melhor. Elas dependiam governos, quando o governo era um pouco mais... Não precisava nem ser esquerda, né? Era um governo um pouco mais nacionalista, que queria garantir um pouco mais de direito para os trabalhadores, ou pelo menos, às vezes mesmo, questão de cobrar impostos, deixar um tanto do... Porque, assim, essas empresas, muitas vezes, elas levam todos os dividendos, né, para o exterior. Então, elas produzem no país, tá? Mas, assim, o lucro, muitas vezes, não era taxado, né? O lucro ia todo para o exterior. E aí o país, praticamente, produz muito, mas não sobrevive. Então, muitas vezes, até quando esses países não eram nem governo de esquerda, podia ser um governo de direita nacionalista, já entrava no rumo
E aí os Marines desciam lá para derrubar o cara, né? Tanto de esquerda, porque assim, os governos mais à esquerda foram depois dos anos, principalmente depois da Revolução Cubana, mas mesmo antes, na primeira metade do século XX, houve também problemas lá na América Central com governos que não eram de esquerda, eram governos assim, mas o governo queria, afrontava um pouco, os Marines desciam por lá para poder tirar os governos para garantir os direitos das empresas. E então essas empresas tinham muito, muito poder dentro desses países, né, de commodities, e por isso, inclusive, que usaram durante muito tempo, né, todo o país da América Latina que estaria assim, sob o controle dos Estados Unidos, como todo, é chamado de República de Bananas, né? Vem daí esse termo de República de Bananas, quer dizer que você está sendo controlado pelas empresas de banana dos Estados Unidos. E é interessante, Vitor, que você coloca aí de novo aí, né? Gente, o símbolo da empresa de banana não é uma banana, né? É um espingarda. Isso diz muita coisa, né? A mensagem, né? Porque a mensagem não é nem subliminar, né? Não é nem subliminar, direta, né? É bem direta mesmo, né? Não é nem uma banana que lembra uma árvore, né? Não é para ser subliminar, né? É para ser direto mesmo. No mundo do design, né? A logo ela tem que, né, dar a mensagem da empresa, né? Então a logo da United Fruit, ela já dá ali a mensagem da empresa, ó. É violência. A mensagem ela é violenta, né? Não se meta comigo. Bom, então, o que ocorreu, né, Edgar, é que essas duas empresas, você pode ir falando então dessa parte, essas duas empresas atuavam lá, né, na questão das bananas, né? Isso. E assim, a produção em Honduras começou a crescer muito, né? Em Salvador também tinha, em El Salvador também tinha, mas em Honduras começou a crescer muito, mas Honduras não tinha força de trabalho o suficiente para fazer a colheita, né, da banana. Então, muitos salvadorenhos começaram a ir para Honduras para fazer, então, trabalhar no plantio da banana, que chegou a mais de 300 mil pessoas, né, e migraram para a fronteira entre El Salvador e Honduras. Nesse mesmo período, houve a formação do Mercado Comum da América Central, o Mercosur, no qual o El Salvador foi aquele que mais ganhou com isso. As exportações dele chegou a crescer cerca de 600%, enquanto a de outros países como Honduras só 50%. Mas mesmo assim, El Salvador não conseguia empregar toda a sua população. Então, continuou indo pessoas para Honduras, mesmo com o crescimento econômico de El Salvador. E começou a surgir movimentos dentro de Honduras, movimentos nacionalistas paramilitares, que viam como os salvadorenhos comprando terras em Honduras, tendo um nível de vida, às vezes, um pouquinho melhor do que a deles, eles começam, então, a atacar esses salvadorenhos que estão lá. Só para a gente ilustrar aqui melhor, a gente pode ver aqui o mapa novamente, né? A gente tem essa fronteira, né, entre El Salvador e Honduras. Houve uma expansão do plantio das bananas justamente nessas províncias aqui que são próximas à fronteira, né? Então, esse aumento do plantio fez com que eles necessitassem dessa mão de obra, né, que estava vindo de El Salvador. Então, houve um movimento migratório, né, que a gente sabe que isso não é controlado, não se consegue controlar, né, e como o Edgar falou, esses paramilitares eram pessoas que não eram órgãos do governo, né? Eram paramilitares, eram milícias. Porém, milícias, não eram grupos também que a gente vê hoje, por exemplo, na guerra da Ucrânia, né? Paramilitares que rivalizam com os militares. Não é isso, pessoas que se organizavam ali, também não estavam, os caras não estavam usando metralhadoras nem nada disso, pessoal. Só
assim, eram grupos que praticavam a violência contra os imigrantes salvadorenhos, né? Mas não eram militares, não era pessoal fardado, nem Sim. nada disso. Tá? Porém, eles Mas, tinham um apoio velado aí do governo, né, de Honduras, né? Porque isso o servia a um governo, propósito. até 69, o governo de Honduras era um governo, digamos assim, mais que tentava, né, equilibrar as coisas. Mas aí em 69 tem um golpe de Estado que leva o general Oswaldo Lopes Arellano ao poder, e ele é um nacionalista, e ele é mais intransigente com os imigrantes salvadorenhos, né? Aí vem E a aí ele reforma também agrária, né? ele inicia um projeto de reforma agrária, que aí terras que estão com os salvadorenhos são entregues para hondurenhos. Né? Uhum. Então, e aí esse pessoal não quer sair, né? De El Salvador não quer sair das terras, e começa a haver confrontos, né? Só lembrar uma coisa, essa relação da terra, né? Acho que hoje, assim, talvez muitas pessoas não entendam muito, né? A terra é o seguinte, tem várias maneiras, né, de você produzir com a terra. Você pode comprar a terra, você vai lá com o seu dinheiro, você compra a terra, você produz, todo o lucro é seu, né? Só que existem algumas maneiras de se fornecer a terra, né, para os camponeses. Isso aí foi muito no passado na Europa, foi também, até já aconteceu no Brasil, mas aconteceu, isso terminou tardiamente, acho que em algum lugar nem terminou, na América Latina, de você dá uma posse, né, você arrenda essa terra. Ela é uma espécie de arrendamento. Então você trabalha na terra, só que uma parte da produção ou vai para o Estado, o qual você ainda deve uma parte do valor, ou vai para o grande proprietário de terras, né, que é basicamente o sistema feudal. Então você trabalha na sua terra ali, mas uma parte vai para você e outra parte vai lá para o grande proprietário. Então, esses salvadorenhos que lá estavam, né, eles não foram, em muitos casos, claro, eles não foram lá e compraram, né, pessoas que abastadas que compraram um grande lote de terra, numa fazenda gigante, e ali eles produziam. Não, eram pequenos trabalhadores que pegavam essas glebas que falam, né, aqui pelo menos no interior do Brasil se fala gleba, né? Não sei como é que eles falam para lá. Pegam umas glebas e eram pequenos produtores, né, que juntando com outros pequenos produtores forneciam para essas empresas americanas, entendeu? Então, quando você fala dessa reforma agrária e terras dos salvadorenhos foram para os hondurenhos, a gente está falando de gigantescas fazendas, né, que tinha lá o grande proprietário salvadorenho, né, que não, está falando de camponeses mesmo, que tinham esse pedaço pequeno de terra e nessa produção ele vendia para essas empresas norte-americanas, com o perdão do trocadilho, a preço de banana. Né? E lembrando que esse território é floresta, né? Então, assim, onde começa um país e aonde termina o outro era muito difícil de saber. Havia muitas regiões ainda em disputa e era essa fronteira ficava... E algo semelhante, inclusive, só para a gente fazer uma conversa histórica, aconteceu no Brasil e Bolívia. O Acre foi ocupado da mesma maneira. Né? Brasileiros mudaram para o Acre atrás de borracha, também nesse mesmo sistema que o Vitor explicou, de vai lá, trabalha, constrói a sua casa, tudo, mas numa terra que às vezes é do Estado, ou do grande proprietário. Só que no caso do Brasil, como o Brasil era um país muito maior que a Bolívia, quando começou a guerra civil, né, entre os brasileiros contra os bolivianos, o Brasil interviu, né, e a Bolívia, sabendo que não podia enfrentar militarmente o Brasil, acabou cedendo o Acre para o Brasil. Né? Aí, no caso de Honduras e El Salvador, como são países com uma força similar, né, assim, não era assim um país gigantesco como o Brasil contra um país muito menor, mais fraco contra a Bolívia, isso começa a gerar conflitos. Em 1969, tropas salvadorenhas entram em Honduras, né? E são capturadas. Uhum. E aí o presidente
de Honduras tem um parente que mora em El Salvador e o cara é preso pelo governo de El Salvador. Né? E nesse momento, o Lyndon Johnson, que é o presidente dos Estados Unidos, está na América Central, fazendo umas visitas ali na América Central, né? De visita diplomática normal, né? Época da Guerra Fria, Cuba é um país que teve a Revolução Comunista, então ele está ali, né? Se aproximando desses países porque quer evitar que a Revolução Cubana se espalhe. O Lyndon Johnson intervém, negocia entre os dois países, os soldados salvadorenhos são libertados e o parente do presidente de Honduras também. Né? Mas em 27... Só lembrando que essa primeira invasão que você cita, ela não é a invasão principal, né? Era como se fosse uma missão de reconhecimento, né? Provavelmente até para ver como é que era, como os hondurenses iam se comportar, né? Se a defesa de fronteira estava de alerta, esse tipo de coisa, né? Acho que a gente até comentou nos frontcasts do ano passado, né? Chineses e indianos vivem fazendo isso ali na fronteira. Ali. Atravessam um do outro, a fronteira do outro, trocam os tapas e voltam para os lados, né? Às vezes, literalmente trocam tapas, né? Tapas e pedradas. Eles não usam armas, porque se usar arma, os dois lados sabem que se alguém atirar, inicia uma guerra. Então eles deixam as armas do lado, vão lá e trocam fogo, e depois pegam as armas e vão embora. Né? Os caras são realmente bem treinados, né? Os caras têm uma disciplina e tanto, né? E às vezes aparecem uns vídeos assim na internet. Né? Ano passado a gente comentou... É trágico e cômico ao mesmo tempo. Ano passado a gente comentou, nesse vídeo que você está se referindo, justamente porque tinha uma imagem, rolou um vídeo na internet, né, naquela época, sobre uma briga dessas, né? Pedrada, paulada. Paulada, parecia aqueles filmes chineses, né? Com os caras voando assim, dando copo de Kung Fu. Mas parece que os indianos estavam ganhando naquele dia ali. E aí, né, se corta relações diplomáticas e 27 de junho de 1969, os dois países cortaram relações diplomáticas. Salvadorenhos começaram a ser expulsos e a voltar para El Salvador, né? E aí que tem os jogos de futebol, porque nesse momento, depois que o Victor quiser explicar, que ele sabe melhor que eu, né? Mas antes da Copa do Mundo, tem as eliminatórias para decidir que país que vai para a Copa do Mundo. E El Salvador e Honduras disputavam a vaga da América Central para ir para a Copa. E durante os 3 jogos que houve, em todos os jogos, houve briga entre as torcidas. E no último, né, Salvador venceu, né, só que o jogo foi em Honduras. E aí os hondurenhos saíram do estádio e, no geral, ali estavam bastante exaltados, começaram a atacar a população salvadorenha que morava em Honduras. Só uma correção rapidinho. O último jogo foi na Cidade do México, porque os outros jogos tinham sido em El Salvador e em Honduras, só que o jogo final para definir a vaga, o terceiro que foi para definir a vaga, né, foi na Cidade do México, que era a anfitriã, né? Era a Copa de 70, eles estavam vendo a vaga para a Copa de 70, que foi aquela que o Brasil foi campeão, né? Pelé, Rivelino, aquela equipe toda lá. Não sei se Edgar acompanhou, né? Eu nem me toquei que o Brasil tinha ganhado a Copa, dessa Copa o Brasil ganhou. Mas então... Eu entendo tanto de futebol que eu já ia falar, e eu acho que nenhum deles, e eu acho que ainda não ganharam a Copa. Então, eles, né, disputaram esse jogo, e no final, tanto lá os torcedores lá na Cidade do México, né, quanto em Honduras e El Salvador, eles saíram às ruas, né? No caso do México, as torcidas tinham uma certa briga, né? E em El Salvador, o pessoal saiu para protestar também, teve um certo quebra-quebra, mas em Honduras, né? Essa fúria foi em cima dos salvadorenhos, né? Então... se não tivesse salvadorenhos lá e não tivesse toda essa crise, seria assim, uma briga de estádio, uma briga de futebol, que não é uma coisa legal, mas também não iria gerar uma guerra. Sim.
Então sim. foi por isso que foi conhecido como a Guerra do Futebol, mas não que isso foi o motivo. O motivo foi todas essas coisas que nós falamos. Só foi o momento em que as pessoas viram que eu estava Uhum. É porque, assim, arrefecendo a provavelmente, coisa. né? Provavelmente as notícias no restante do mundo sobre o que estava acontecendo nos dois países não devia ser escassa, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui do Brasil. A mídia brasileira provavelmente não tinha muitas notícias do que estava acontecendo lá nesses interiores, né? A questão como você falou, das tropas paramilitares, né? Essas milícias que iam lá expulsar os salvadorenses No e tudo Brasil mais. era certeza. Então, porque, É porque porque até hoje a imprensa brasileira majoritariamente cobre a Europa, os Estados Unidos é, e agora a Rússia e a China, né? Porque é, a África, a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir notícia da África e da América Latina em geral no Brasil. E olha que nós exatamente. estamos na época da internet, né? Imagina se a época era jornal. É. Então, como o futebol estava sendo amplamente divulgado, né, as eliminatórias, só lembrando que houve uma escalada assim, de melhora nas comunicações, né, desde a primeira Copa, que foi em 1930, né, aí 30, 34, 38, aí parou para a Segunda Guerra, voltou em 1950 no Brasil. Então você teve uma escalada de melhora nas transmissões. Eram via rádio, né? Depois rádio ao vivo, depois os jogos foram passados nos cinemas, depois em TV, depois da década de 50. E em 1970, inclusive, foi a primeira transmissão ao vivo via satélite, né, do jogo, né, da Copa. Então, para você ver como o futebol já estava muito mais adentrado nas comunicações, e eles pegaram um pouco dessa velocidade que teve das informações do jogo, né? Então, isso, as mídias dos outros países viram, nossa, olha lá, teve um grande quebra-quebra por conta do jogo, né? Então, por isso que foi conhecido como a Guerra do Futebol. E como a guerra estourou logo depois, né, a gente aqui e os outros países que não tinham esse entendimento, teve aquela noção de que a guerra foi justamente por causa da disputa de futebol, né? A gente está explicando aqui que não foi, né? E Como eu já é, disse, nós só usamos o título para pegar likes clickbait, no né? YouTube. Clickbaitzinho, né? Não faz mal a ninguém. Não vai mal para ninguém, mas a guerra, É, como o Vitor disse no começo, né, a guerra do meio militar do história militar é conhecida como a Guerra da Senhora. Né? isso. Então, na sequência vem a invasão, e só para a gente, vamos mostrar aqui o mapa de novo. Quando a gente fala Só, aqui, pode falar. não, antes de você falar das armas da Não, invasão, eu não ia desculpa. falar das armas agora, não. Ah, não, então tá bom. Não, só uma coisa que eu ia lembrar aqui, é que quando a gente fala que um país vai invadir o outro, né, a gente já tem aquela noção de conquista de território, de invadir a capital, de roubar o governo. Mas no caso de El Salvador, né, eles não queriam invadir com esse propósito, eles queriam garantir essas pequenas províncias aqui, parte das províncias fronteiriças, né? Qual era a intenção? Invadir esses territórios e então fazer um requerimento lá de processo de paz junto com a Organização dos Estados Americanos, né, o Edgar? Para poder, Isso. então, a guerra parar ali e eles garantirem esse pequeno território. El Salvador sabia que não tinha condições de conquistar Honduras. Uhum. Até pelo número de população de forças militares disponíveis, era exígua. Eles queriam, no primeiro momento, conquistar aquela faixa de terra onde estavam os salvadorenhos, e Uhum. aí depois levar a questão para a OEA e no processo de paz, talvez vão ficar com esse território, garantir os direitos dos cidadãos de El Salvador, e transformar a Uhum. questão numa... Enquanto durante a guerra a Honduras vai de início aí demorar um tempo para reagir, justamente assim, para ter 4 dias só, né? Para Uhum. justamente ficar bem registrado que El Salvador é o que foi um agressor, para quando a OEA intervisse, ela tivesse mais direitos também. Porque nenhum dos Uhum. dois países, assim, quando nós já falar dos armamentos que estavam disponíveis, tinha, assim, condições de fazer uma guerra de conquista, como a gente vê agora, por exemplo, lá na Ucrânia. Assim, Uhum. onde você tem países que estão muito bem armados e tudo mais.
Assim, só antes da gente falar das armas e do início do conflito, então, como que começa essas escaramuças? Primeiro, né, Honduras e El Salvador tem um momento de um aeroporto na fronteira entre El Salvador e Honduras, né, um avião de Honduras civil decola, só que ele está tão na fronteira com El Salvador que eu acho que era comum até o cara meio que passar pela fronteira do outro país para fazer o contorno do avião e voltar. Uhum. E aí a artilharia de El Salvador atira contra o avião, não faz nada, atira, né? Depois os hondurenhos acabam interceptando um avião Piper Cherokee, né? Não lembro se é Piper ou Piper, se Uhum. desse avião. Cherokee, que é um aviãozinho pequenininho também, é um aviãozinho que inclusive tem hélice, né? É o aviãozinho Mas que é tipo fazendo missão de espionagem. o pessoal conhece muito aqueles aviões Cessna, né? É tipo aqueles Cessnas pequenininhos. Tem Eu 4, conheço muito esse 6, 10. avião por outra coisa, que inclusive eu vou falar aqui futuramente, logo no Frontcast HQs, eu vou tratar de uma HQ que esse personagem está no Vietnã, que é um personagem italiano chamado Mr. No, que as aventuras acontecem aqui no Brasil, apesar do personagem ser italiano, e ele é um piloto de táxi aéreo na Amazônia brasileira e ele tem um Piper. Esse, o Piper, é o aviãozinho dele e ele faz táxi aéreo pelo Brasil inteiro, se encontrando com cangaceiros e bruxas e outras coisas pelo interior do Brasil, lobisomens, essas coisas típicas de quadrinhos. Legal. Né? E aí depois, né, então esses são os dois conflitos pré-guerra, até que El Salvador, em 14 de julho de 69, inicia o conflito. Mas antes da gente falar do conflito em si, da invasão salvadorenha, nós vamos agora ver qual era o material bélico que esses dois países tinham disponível quando iniciaram essa guerra. Só uma breve introdução. 1969, né? A gente tinha acabado de sair da Segunda Guerra, né? Então, na Segunda Guerra, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, a Inglaterra, né, o Reino Unido, eles produziram uma gama gigantesca de material bélico, né? De armamentos, munições e tudo mais. E com o fim da guerra, né, e um sentimento e um objetivo de você ter uma paz um pouco mais duradoura, esses países não tinham uso para esses equipamentos, né? Então, eles foram vendidos assim, em larga escala para diversos países dos 5 continentes, né? E a gente vai ver esses armamentos, esses equipamentos aí na guerra nessa guerra das 100 horas. Tá? Eu entendo 100 horas, eu entendo as idosas. Pausada, guerra das 100 horas. Das 100 horas, Eu vou contar em minutos, ver quanto dá em minutos e falar em minutos, né? Sei lá quantos mil minutos. Guerra dos 4 dias, né? 4 dias, melhor. Então, nós vamos falar aqui, então... Não, Guerra dos 5 dias. Todos os materiais, né, os principais equipamentos são oriundos da Segunda Guerra Mundial e são oriundos dos Estados Unidos, né? Só uma seção ali que eu vou mostrar. Bom, vai iniciar aqui com os armamentos de El Salvador. Né? El Salvador, como a gente sabe, são países pequenos, né? Países pobres, então eles não tinham condições de ter, né, uma força armada muito grande, né? Só para a gente ter noção, as forças terrestres estavam em torno de 30 mil e a força aérea em torno de 1.000. Mas a gente pensa, poxa, 1.000 pilotos? Não eram 1.000 pilotos. Era toda a força aérea, né? Eram 1.000 pessoas. Tanto o cara do administrativo, que fazia ali a folha de ponta e o pagamento do pessoal, o pessoal da cozinha, né? Pessoal mecânico, todo o staff, né? Inclusive pessoal civil, prestador de serviço para os militares, todo esse contingente se somavam 1.000 pessoas, né? Os pilotos em si, copilotos, eram menos de 100 pessoas, né? Então, a gente já vê que essa força não era tão grande assim, e como
o Edgar falou, não tinham condições de ocupar, né, esse território grande, né, 4 vezes maior que você falou, né, Edgar? 4 vezes maior aí que El Salvador. Inclusive, logo de início que começou a guerra, os dois países, uma das primeiras coisas que fizeram foi convocar os aviadores civis, né? Porque eles sabiam que o calcanhar de Aquiles estava justamente na falta completa de pilotos, né? Mesmo conseguindo aviões, por exemplo, o El Salvador, eles estavam comprando, né, aviões de outros países, aí na inteligência, mas sabiam que se a guerra durasse muito tempo, iam chegar os aviões, mas não iam ter pilotos. Exato, exatamente. E a gente treinada. Então, e ambos os países, né, eles tinham essa noção de que uma guerra entre eles seria na fronteira, que era a área de floresta, ou seja, não teriam condições de manter combates diretos entre os exércitos da maneira até então convencional. Então, os dois países sabiam que a força aérea seria a maior arma deles, né? Então, a gente pode ver que, inclusive, como você falou, estavam comprando, se não me engano, eram Mustangs, que P-51 Mustang, né, para quem conhece essa aeronave da Segunda Guerra, só chegou no último dia, né, no finalzinho da guerra, que essas aeronaves chegaram. Mas... E elas ainda tinham que passar por reformas para ser adaptadas para usar as armas. Exatamente. Bom, então, como a gente falou, a Força Aérea, né, era o grande trunfo. A gente pode ver aí um C-47 da Força Aérea Salvadorenha. Essa aeronave, ela era aquela, para quem viu Band of Brothers, né, ou quem conhece a história do dia D, dos paraquedistas que desceram lá atrás das linhas alemãs, essa é a aeronave que o pessoal, né, desembarcou lá, que os paraquedistas usaram. E foi fornecida para os salvadorenhos. Até o Brasil teve essa aeronave, né? Então, aí nos primeiros dias, né, essa aeronave, assim, os dois países não tinham bombardeiros, né? Não tinham até então ali, tipo, da época, né? Acho que até chegaram a ter um B-26, mas não foi utilizado, mas eles não tinham os B-24, B-26, aquele B-17 Fortaleza Voadora, eles não tinham grandes bombardeios, né? Porque não tinham dinheiro para ter esse equipamento. Então, essas aeronaves, esses C-47, pelos dois lados, eles foram usados como? Eles colocaram, né, trilhos, né, que davam nessa porta lateral que a gente pode ver aí, atrás da asa, e eles soltavam e as bombas, né, saíam por esses trilhos e elas iam aí cair. Só que não eram bombas também muito modernas, né? Eram morteiros. Para quem sabe, né, para quem tem um pouco para quem já serviu ou tem um conhecimento, esses morteiros de trincheira, né? Morteiro de campanha, aqueles que você viu o cara botando assim, bota o projeto aqui, né? Ele cai, estoura. Né? Esses morteiros, né, de 61 e 81 milímetros, que era morteiro de infantaria, né, que são geralmente os soldados de infantaria que usam, eles que foram adaptados nesses trilhos para poder serem usados como bombardeiros, né? Então... E eles raramente acertavam, porque se esperava que acertasse. Inclusive a primeira intervenção, o primeiro bombardeio que teve, né, com essa aeronave, assim, até hoje os caras não sabem onde caiu. O piloto diz que ouviu as explosões, só que, se eu não me engano, o piloto de El Salvador, só que nos arquivos você não tem nenhum, pelo menos os historiadores falam, né, que não tem nenhuma menção de explosões próximas, porque o alvo é o aeroporto, né, próximas ao aeroporto de Honduras. Mas, enfim. Isso. Foi o primeiro ataque, né, que o El Salvador fez na véspera quando estava para invadir as forças terrestres, fizeram o primeiro ataque, que era uma forma de causar um certo... aquele impacto, né, assim, não só um bombardeio. Acabou que não bombardeou nada, né? Caiu uma lá numa junção de uma rodovia lá, mas o aeroporto mesmo foi intacto. Aí caíram... Pode ser que tenha caído perto do aeroporto, mas também ninguém registrou, nem nada. Né?
E lembrando que é do território de floresta, né? Pode estar lá, isso daí até hoje, lá no meio de algum lugar. Hoje, Ou assim, a gente vai ver também um caso de um piloto de Honduras, né? Assim, acho que de ambos os casos, eu acho que isso, na minha opinião, né, pode ter sido um caso de um piloto que pode ter visto que essa guerra não fazia muito sentido, né? E pode ter, como ele era o piloto, né, que estava com, que assim, esse ataque ele ocorreu após as 17 horas, justamente para eles não serem identificados, né, pelas baterias antiaéreas, né? Só lembrando que nessa época, né, a gente não tinha aí um sistema de radar amplamente utilizado por todos os países como a gente tem hoje, né? Então, e nem GPS, né? Então também não dava para saber se o cara estava no lugar certo, soltando a bomba no lugar certo, né? O Era cara só podia estar ali, soltando a bomba só na floresta também. Né? exatamente. Era só ali na base do cálculo, né? Na base do tato, né? Só que assim, eu não acho que ele tenha errado, assim. Eu acho que ele pode ter visto assim, poxa, isso é uma guerra meio sem sentido, né? Isso é a minha opinião pessoal, né? Ele deve ter ele mesmo visto no mapa ali, né? Pô, os caras que estão aqui comigo no avião não vão saber, né? O pessoal do comando lá no QG, ninguém vai saber. Então, eu vou botar uma rota aqui numa floresta, vou falar para os meus artilheiros aqui, né? Artilheiros, né? Aqui do avião que está no alvo, que é para eles lançarem as bombas, e não vou matar ninguém. Fica por isso mesmo, né? Agrado gregos e troianos. Mas, porque assim, os pilotos da Segunda Guerra, eles faziam dessa mesma maneira, né? Vamos lembrar que os bombardeios na Alemanha nazista, eles eram feitos de dia pelos americanos e à noite pelos britânicos, né? E era o mesmo sistema, era tudo no mapa ali, né? Tudo com os instrumentos de navegação, vamos dizer, como é que fala quando não é digital? Analógico. Tudo analógico, no mapa, na bússola, né? Tudo no tato. Então, acho que esse piloto especificamente, né? Ele tinha um treinamento, apesar de não ser o super treinado e tudo mais. Eu acho que esse básico, acho que ele tinha. Porque ele poderia errar, tipo, metros, né? Então, atingir algumas casas próximas ao aeroporto, né? Mas pelo que a gente leu nas fontes, você não tinha relato algum de bombardeiro naquele horário. Então, ele, na minha opinião, ele deu, como a gente fala no Rio de Janeiro, deu um perdido lá no chefe dele, né? Bom, mas enfim, isso, como eu falei, né? Isso foi no final da tarde para pegar ali o início da noite. Só que assim, como teve esse bombardeio, tiveram outros bombardeiros, como o Edgar falou. Então, de imediato, no início da noite, os hondurenhos souberam que estava sendo feito um bombardeio na sua fronteira, até porque, né, só com os salvadorenhos que eles tinham hostilidade. Então, de pronto, de imediato, eu não sei por que razão, né, os hondurenhos foram fazer a mesma adaptação no mesmo avião. Mais para frente nós vamos ver que eles também têm essa versão do C-47, né? E eles foram fazer, no final da noite, a mesma adaptação, né? Tanto que lá para 1h da manhã, a gente tem o horário certo, mas eu não anotei, 1h e pouca da manhã, os hondurenhos conseguem terminar a adaptação deles, né? Ou seja, eu não sei se isso era uma prática já de algumas forças aéreas, né? Ou se eles tiveram alguma informação, né? Como é que fala? Privilegiada da Força Aérea, né? Algum parente que estava lá que ficou sabendo, mas eles fizeram o mesmo sistema, né? E foram dar o troco com essa mesma aeronave. Mas vamos continuar aqui com as aeronaves, né? Isso se chama sincronicidade. Pois é, vamos encarar assim. Então, as Forças Armadas Salvadorenhas, como vocês podem ver ali na fonte, né, que é essa imagem nós chamamos da revista Força Aérea, número 62, de 2010, um dos 4 F-51, que na verdade
A gente conhece esse modelo lá dos Estados Unidos como P-51, né? Esse F-51, ele era um dos 4 que a Força Aérea Salvadorenha tinha, para você ter a noção de quão escasso era, né, o equipamento dos caras. Bom, eles tinham também outro modelo de P-51, que era o F-51D, né? Mas algumas dessas, como a gente falou, chegou só ao final da guerra. Eles tinham os FG-1D, que era uma versão do F-4, que atuou pelos americanos, os norte-americanos, no conflito do Pacífico, né? Eles foram usados lá contra os japoneses, né? Em toda aquela guerra naval que tiveram, eles eram aeronaves que podiam ser enviadas por porta-aviões. Então, isso foi um trunfo, né, dessa aeronave para ser usada lá no Teatro do Pacífico. E aqui, uma outra versão do F-4, outra versão do P-51, né? É o D447335. E mais uma versão aqui do F-4. Então, eram poucas aeronaves e todas elas da Segunda Guerra Mundial. Então, como eu havia falado, né? Houve um grande... Assim como no final da Guerra Fria, né? Só que no final da Guerra Fria foi mais contrabando, né? Então, houve uma grande oferta de armamentos, né, que foi adquirido pelos países. Aí, voltando lá, as Forças Armadas de El Salvador, eles tinham as armas de infantaria um pouco mais modernizadas em relação à de Honduras, né? Provavelmente porque Honduras focou mais na Força Aérea, a gente vai ver depois, e El Salvador deu uma prioridade para a infantaria. Então, eles tinham o HKG-3, que era um modelo de fuzil, né, relativamente novo para a época, né? Um fuzil que até hoje ele é considerado um fuzil bom, e a sua versão metralhadora, né, que é o HK-21, que é basicamente o mesmo sistema de atuação, porém com um sistema de refrigeração e o seu cano, né, que a gente fala, o cano da arma, mais apropriado para tiros contínuos, né? O que o fuzil ele não é apropriado para tiros contínuos, para rajada e para esse tipo aliás, para rajada ele até é apropriado, mas não para muito tempo. Então, a versão metralhadora ele tem essa preparação, tanto da espessura do cano quanto da refrigeração. E o bipé, né, para dar o apoio. Bom, eles também utilizavam, na sua arma de infantaria, o M3A1 Stuart, que era um blindado dos britânicos que foi usado na Segunda Guerra Mundial. Também aí pegando, né, a sobra aí que foi vendida, né? Já Honduras, né, podemos ver que as forças terrestres deles eram, né, de 23 mil, e olha a força aérea, era menor do que a de El Salvador, eram apenas 600, né, 600 efetivos, né, um efetivo de 600 pessoas. A gente vai mostrar agora a questão dos... Ali, como eu tinha falado, né, o mesmo C-47, uma versão um pouco diferente, 306, e o F-4, a U, né, mesma versão, quer dizer, versões parecidas. Reparemos que só temos um modelo de caça, enquanto os salvadorenhos tinham mais modelos, né? Bom, na questão de armamentos de infantaria, os hondurenhos usavam o Garand M1, né, ou M1 Garand, que era a arma semiautomática padrão dos norte-americanos na Segunda Guerra. E o fuzil Mauser alemão, né, que a gente teve uma dificuldade em ver aí alguns dados, mas pelo que eu pude apurar, ainda era o fuzil alemão usado na Primeira Guerra, sem as modificações que os alemães usaram na Segunda. Então ainda era um fuzil antigo, não tinham modernizado as suas armas de infantaria. Tem alguma coisa a falar, Edgar, em relação aos armamentos? Não, pode continuar. Tá. Bom, então, a invasão em si, né? A gente tem ali
as setas, né, especificando ali onde foram os ataques, né, eles fizeram, El Salvador dividiu em quatro teatros de operações, né, e Honduras também respondeu separando seus exércitos em acho que 6 ou 4 também teatros de operações, acho que foram 6 teatros de operações, o Edgar pode corrigir, né, e a gente pode reparar aqui, os ataques foram nessas cidades ali, ó, Nueva Ocotepec, né, Nacaome e pequenas cidades ali da região fronteiriça, né. A gente tem aqui, esse é um mapa geral, né, do combate, né, a gente tem aqui aquelas explosõezinhas e nome aqui de 3 capitães. Eles foram os capitães que perderam a vida aí no conflito. Ok? Esse mapa aqui também, tá, gente? É da revista Força Aérea. Uhum. Disponível numa matéria da revista Força Aérea, até eu vou citar a fonte aqui, chamada Guerra das 100 Horas, Combates Aéreos da América Central, de autoria do Mário Overal. Tá? Um excelente artigo. Uhum. E fica a recomendação aí para vocês da revista Força Aérea, em geral, tá? Que é uma excelente revista. Inclusive, quem gosta de material de questões militares e de defesa em geral, principalmente de Força Aérea. Tá? Uhum. Tem um site, atualmente ela não está sendo vendida mais em banca, ela só está sendo vendida no digital, mas continua aí circulando. Fica aí a dica para vocês, para quem gosta de material militar, de defesa, a revista Força Aérea é uma excelente fonte de informação. Bom, então, né, a gente vai encerrar aqui essa primeira parte, né, como vocês estão vendo no título aí, é a parte 1, a gente falou os precedentes e o início dos combates. E em breve a gente vai lançar a parte 2, que vai ter mais detalhada a questão dos combates, né, que era muito o que a gente fazia no podcast, que era somente áudio, né, a gente dava bem um detalhamento bem legal, né. A gente teve gravações na época do podcast de chegar a 2h30, né, e isso. Eu tenho que dar nó em pingo d'água para botar aquilo como 1 hora, que era o padrão do nosso 1h20, que era o padrão do podcast de áudio, né? Lembra da Guerra de Malta, cara? Aquele lá nós falamos, hein? E da Segunda Guerra também a gente falava bastante. Bom, então, se você chegou até aqui, não esquece aí da inscrição, do like, né? Todo o procedimento que vocês já conhecem, né? E deixe os comentários aí o que vocês acharam dessa primeira parte, né? E o que vocês esperam da segunda parte. E também, como o Edgar falou no outro vídeo, se vocês têm alguma indicação, alguma sugestão de pauta de guerra ou conflito que a gente possa falar sobre, né? A gente vai analisar e vai provavelmente fazer aí para vocês. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo, parte 2 aqui. E não se esqueça de acompanhar todos os vídeos do canal. E lembrando que, quando vocês entrarem no nosso canal, vocês vão ver logo no banner, nós temos Cinefront, que a gente analisa algum filme de guerra, intercalado com de história militar, todos os sábados, né? E nas quartas-feiras a nossa live sobre a geopolítica e as notícias dos conflitos da semana. Beleza? Até mais. Até mais. Falou.